Tava com saudade dos episódios de Como Ser Aquela Garota de Provérbios 31, amiga? Voltei. Hoje a gente vai falar sobre fofoca. Um assunto que é muito importante e também muito normalizado em muitos lugares, mas não é. Dessa vez eu tô até com o meu computador, porque eu estudei um pouquinho sobre esse tema pra poder falar aqui, né? Com base, né, daquele negócio assim, sofisticado pra gente não falar baboseiras. E tudo, ó, à luz da Bíblia. Vamos lá, amiga. Primeiro de tudo, vamos saber o que é fofoca. Fofoca é o ato de comentar, divulgar ou especular sobre a vida, segredos ou ações de terceiros, geralmente sem o consentimento deles e na sua ausência. Olha só, tem esse detalhe ainda por cima. Embora muitas vezes associada à maledicência, intriga ou difamação, a fofoca também pode ser um mecanismo social de troca de informações, compartilhamento de normas e vínculo. Mas que péssimo vínculo, né? Fazer vínculo com fofoca não é um vínculo muito legal, não. Mas isso aqui é de acordo com... Bom, eu pesquisei de acordo com o dicionário e aí veio logo assim aquela explicação do Gemini, que vem todo resumidinho. Aí ele falou isso, eu fiquei... Mas assim, né? Fazer fofoca pra ter relacionamento é um jeito tanto quanto ruim, né? Tanto quanto bem peculiar. Em outras palavras, né? Resumindo aqui, a fofoca é comentar, divulgar sobre a vida alheia e falar informações que nem podem ser verdade. Vou contar uma história pra vocês. Teve uma vez que os meus amigos da igreja e eu, a gente fez um telefone sem fio pra falar realmente sobre fofoca. E assim, era a maioria dos jovens ali, então era muita galera pra fazer telefone sem fio. E nisso a gente riu muito, a gente se divertiu muito, mas a gente entrou naquilo, né, que a fofoca é isso que ela faz. Ela chega no ouvido da outra pessoa com uma informação totalmente diferente, porque essa é a brincadeira do telefone sem fio, né, essa é a graça. Você fala com a pessoa e assim, justamente porque sempre tem uma pessoa no meio que não ouviu direito, vai passar estranho, entendeu? E é exatamente isso que a fofoca faz, porque a fofoca você comenta da vida alheia e comenta coisa que às vezes nem é realidade. Eu já vi uns memes que eu ri bastante, inclusive, que é tipo assim, estavam fazendo fofoca de mim dizendo que eu tinha morrido e eu nem sabia que eu tinha morrido. Mas agora a gente vai pro mais importante de tudo. O que a Bíblia diz sobre a fofoca? Lá em Provérbios 14, 28, a gente tem um pedacinho disso aí. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. A fofoca tem a seguinte consequência: ela vai afastar os bons amigos, ela vai ser uma quebra de confiança, porque, obviamente, se eu conto um segredo para uma pessoa e a pessoa espalha o meu segredo, eu não vou confiar nela. E ela dá corda para um irmão odiar o outro, porque, vamos lá, vamos supor que eu e você somos irmãs. A gente tem uma prima, ok? E aí eu chego pra você e falo assim: nossa, você não sabe o que a nossa prima fez, menina. A nossa prima, ela traiu o namorado dela. Aí, obviamente, você ouvindo isso, você vai começar a ter olhos diferentes. Nossa, minha prima fez isso com o namorado dela. Sendo que a menina talvez nem tenha traído, entendeu? Então você começa a olhar com essa pessoa com maus olhos por conta do que você ouviu dessa pessoa, entendeu? Por conta da fofoca. É isso que a fofoca faz. Ela te faz ver as pessoas agora com uma lente de julgamento. Ela te faz julgar as pessoas, sendo que nenhum de nós pode sentar na cadeira de juiz, porque o único que é digno disso escolheu não nos julgar, escolheu nos salvar, sabe? Ele escolheu vir e nos dar amor, sabe? E que eu não tenho direito nenhum de julgar alguém, porque eu sou pecadora tanto quanto a pessoa que eu posso estar falando. E um detalhe, todo pecado te afasta de Deus. E sim, amiga, fofoca é pecado. Então olha só, que legal as consequências, ó. Afasta seus amigos, quebra a confiança, muito legal mesmo, né? Dá corda para um irmão odiar o outro, e te afasta de Deus. Olha que combo legal, ó. Uma delícia. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, as testemunhas falsas que espalham mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Primeiro que aqui também já está na lista, no penúltimo, que é a testemunha falsa que espalha mentiras, o Senhor detesta. Só que tem outra versão que diz:
há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele detesta. Então, tipo assim, a última que é a pior de todas. E a última que é a pior de todas é aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor abomina quem provoca discórdia entre os irmãos. Nossa, um exemplo prático. Nossa, um exemplo muito bom. Tem um novo convertido na igreja e por ser novo convertido, um bebê na fé, ele tem as suas dificuldades e vamos supor que ele caiu na área da pornografia. Foi, viu um vídeo, né? Enfim. E aí eu vou, e ao invés de acolher o meu irmão, eu vou e começo a falar, nossa, ele caiu em pecado. Cara, não foi pra isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou pra sermos como Cristo. E caramba, Cristo não faria isso. Cristo viu uma mulher sendo prestes a ser apedrejada por conta de ato de adultério. Aquela mulher traiu o marido dela e ele falou, os seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais, quem somos nós pra fazer tal coisa? Nossa, imagina como Jesus vê essas coisas lá do céu. Tá entendendo? Cara, é muito pesado ler que se eu faço o meu irmão ter discórdia com outro irmão, Deus me abomina. É isso que a Bíblia diz. Se você fala mal do seu irmão, você está falando mal de você mesmo. A Bíblia ela fala sobre a igreja como um corpo. Cada um é um membro. Tem um membro que é a mão, tem um membro que é o pé e tudo mais. Então, se a igreja em si é um único corpo, se eu falo mal do meu irmão, que é o pé, e eu sou a mão, eu tô falando mal do meu próprio corpo. Você tá conseguindo pegar a minha linha de raciocínio? É como se a igreja de Jesus fosse um corpo que se automutila, que quer acabar com a outra parte, com outro irmão, só que ela esquece que esse irmão faz parte do mesmo corpo que ela, entende? Como se a noiva de Jesus fosse uma igreja com problema de autoestima, porque uma pessoa com problema de autoestima vai falar, poxa, eu não gosto do meu nariz, poxa, eu não gosto do jeito que os meus olhos são e tudo mais. Sendo que quando você fala, poxa, eu não gosto daquele irmão, é a mesma coisa que uma pessoa com baixa autoestima falar, poxa, eu não gosto do meu cabelo, tal. É a mesma coisa. Cara, se tem uma coisa que me dá raiva, é o termo fofoca gospel, porque fofoca gospel não existe. Existe fofoca, não existe fofoca gospel. O fato da fofoca ser no meio cristão não torna isso gospel, torna isso fofoca, de qualquer jeito. A Bíblia, ela não só aponta a consequência, ela aponta a cura, sabe? Jesus, ele não vai mostrar só pra você o caminho do erro, ele não vai apontar e julgar você. Ele vai te confrontar, mas ele também vai te trazer a cura. Então, assim, amiga, é normal que você tenha fraqueza com fofoca, porque todo mundo tem a sua fraqueza. Isso não é pra normalizar a fofoca, o que eu tô falando agora, mas é pra você saber que você não tá sozinha. Cada menina, cada mulher, cada homem, todo mundo tem as suas guerras, todo mundo tem as suas fraquezas, cada um tem a sua. E se a sua fraqueza é na área da fofoca, cara, se reveste em oração. E Deus, ele é fiel e justo para te perdoar, independente do seu pecado. Deus, ele quer estender a mão para você, Deus quer te limpar de todo o pecado. E se você se arrepender de verdade, cara, tudo isso vai cair no mar do esquecimento, sabe? Então, se arrepende dos seus pecados de verdade. Se você não consegue, seja sincero, pai, eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo me arrepender, então me confronta, sabe? Para que eu me arrependa de verdade. Porque se não tiver arrependimento, isso vai limitar muito o seu relacionamento com Deus. E nada pode ser uma barreira no seu relacionamento com Deus. Porque se você tem uma vida cristã, você entende que isso é a coisa mais importante da sua vida. E lembrando que o arrependimento é quando você realmente pede perdão, mas você abandona o pecado, você não faz mais. Isso é arrependimento. Se você já feriu uma pessoa com a fofoca, o certo é você chegar nessa pessoa e falar, me perdoa pelo que eu falei de você, me perdoa pelo que eu fiz você passar. Independente se a pessoa vai te perdoar ou não, isso é o certo a você fazer depois que você cometeu o erro. E peça para que Deus te ajude a ter domínio sobre a sua própria língua, porque a língua ela é o menor órgão do corpo, mas ela tem um poder tão grande, mas se você usar ela com sabedoria, vai ser um poder também tão grande. Guarde a sua língua, que a sua boca só saia palavras de vida. É isso que Deus deseja para você. Então é isso que eu também desejo para você. Que a gente seja gente de bênção e não de contenda.
É isso. Beijo. Jesus te ama e tchau.